Boa noite. Quero agradecer em primeiro lugar o convite do IHU, grande parceiro, tem acompanhado bastante as publicações. Esse trabalho de compilação do IHU é fundamental hoje no debate político, debate jurídico, filosófico no Brasil. E é uma satisfação poder contribuir e estou sempre à disposição aí o que precisar também. Recomendo bastante o site do IHU para acompanhar a conjuntura, para vários debates interessantes, traduções, acompanhar o que está acontecendo no mundo. Agradeço o Padre Inácio também, muito gentilmente me recebeu hoje, o Gilberto aqui, representando, os demais professores da casa, a Patrícia, que sempre tem uma relação legal com a gente também, queria agradecer, e todos os presentes por estarem aqui hoje nessa conferência. Primeira vez que eu venho a São Leopoldo, achei que ia estar um pouquinho mais frio, né? Chegando do Rio de Janeiro, mas está bem tranquilo aqui, o clima bem agradável. É muito difícil, né, fazer a segunda palestra do ciclo depois do professor Giuseppe Cocco, que é um monstro das ciências sociais, deve ter feito certamente uma palestra aí, vasta e muito rica aí de conceitos, mas vou me esforçar aqui para tentar oferecer para vocês o melhor da pesquisa que eu venho travando com relação a movimentos e lutas urbanas e a transformação do paradigma antropológico, sociológico e político no interior dessas lutas e dessas transformações. Então, quero já deixar claro que essa pesquisa não é uma pesquisa individual, ela é feita em rede, colaborativa. A Universidade Nômade é uma rede de pesquisadores transnacional, então todos os méritos devem ser atribuídos a esse coletivo, mas obviamente os erros eu assumo como meus, né, as vaciladas, todas são minhas. O tema é o comum da metrópole, pretendo abordar conceitualmente o conceito de comum e a metrópole como conceito, para poder falar sobre essas lutas, e aqui lutas no sentido muito amplo, tá? Não é meramente luta no sentido panfletário ou no sentido simplesmente conflitivo, mas é no sentido transformacional mesmo de luta, no sentido da subjetividade, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. E metrópole também não é simplesmente a cidade ou o direito à cidade. Eu vou tentar trazer aqui um conceito que vai um pouco além ou que talvez tenha algumas diferenças em relação às abordagens mais focadas no conceito de cidade ou do dia da cidade. Estou pensando naquele conceito elaborado nos anos 60, que o grande formulador é o Henri Lefebvre, sobre a sociedade urbana e a revolução urbana. Essa é a primeira parte, que quem for generoso comigo vai considerar uma parte mais conceitual, talvez com mais direito possa ser entendida como uma parte mais esquemática. E no segundo momento eu acho que é importante trazer um case, trazer uma situação concreta, para a gente poder discutir talvez mais atravessado por essas lutas de que eu vou falar, que é o caso de Belo Horizonte. Eu escolhi Belo Horizonte, que eu tenho feito várias visitas e fiz uma pesquisa lá e tenho também acesso a várias produções de pesquisadores de BH, que eu vou citar nessa parte da apresentação. Principalmente na transformação, né, nessa virada que a gente poderia colocar entre lutas antineoliberais focadas no público para lutas do comum. E o que significa e de que forma isso requalifica um ciclo de lutas do ponto de vista concreto. E aí, isso vai ser a segunda parte da apresentação. A importância, sobretudo, é porque a metrópole hoje é o espaço e a temporalidade onde a maioria dos conflitos sociais críticos hoje acontece no mundo. Eu não estou falando somente de protestos ou de mobilizações de grande porte, eu estou falando também de ocupações sistemáticas, ocupações de várias naturezas do espaço, produção do espaço. Estou falando também da reapropriação do espaço, da transformação dele a partir do menor, daquela coisa mais cotidiana, daquela luta no seu sentido do habitar, do pertencer, do construir o território existencial onde você se constrói e constrói a sua vida. Isso também é uma luta em termos de subjetividade, isso também acontece dentro, hoje, com grande incidência no conflito na metrópole. E também a importância de a gente ter um ferramental conceitual, um arsenal conceitual que nos permita não apenas ficar na defensiva, não apenas lutar contra a reestruturação do espaço urbano, contra a gentrificação, a higienização, a gente não ficar somente tentando defender, barrar essas transformações todas, mas também ter a capacidade ofensiva, até a capacidade afirmativa de aplicar novas formas, de transformar o espaço urbano e de ocupar, inclusive institucionalmente, regenerar ou construir novas instituições. Então é importante que, quando eu vou falar do comum e da metrópole, eu não estou me referindo somente a uma luta de, digamos assim, de mera resistência contra algo que me oprime ou algo que tenta me condicionar e me enquadrar, mas, sobretudo, uma resistência que é criativa, que é afirmativa, que é também
uma criação de formas de viver e formas de lutar. Mas antes de tudo, e aí é uma pena que o Marcelo está aqui, que ele estava em São Paulo nesse colóquio do Queremos, em janeiro, mas eu vou ter que contar de novo o conto que eu contei, porque era a minha estratégia de entrar no assunto, que é um conto do Jorge Luiz Borges. Aproveitar também para registrar aí o falecimento do Galeano, hoje. Mas esse é um conto de um argentino, do Jorge Luiz Borges, que é o conto dos dois labirintos. Não sei se vocês já ouviram esse conto, mas eu vou começar com esse conto. Tinham dois príncipes na Arábia, que o pai morre e deixa como herança o reino. Só que as disposições do testamento, elas não são muito claras. Não está exato ali no testamento, quando o rei da Arábia morre, quem receberia o reino, se é seu filho mais velho ou o filho mais novo. As disposições são confusas. E se instaura um grande impasse, a sociedade toda árabe da Arábia fica empolvorosa pela situação, e os príncipes decidem então fazer um duelo. O filho mais novo ele desafia o filho mais velho, vamos fazer um duelo, e quem vencer esse duelo vai herdar o reino da Arábia. E o filho mais velho fala, tudo bem, eu fui desafiado, então eu vou escolher quais são as condições desse duelo. E o filho mais novo concorda, e o filho mais velho fala, nós vamos fazer um duelo de labirintos. Cada um vai construir um labirinto e vai submeter o outro à prova nesse labirinto. Quem fizer o melhor labirinto, quem conseguir trampar o outro no labirinto, ganha o reino. E aí toparam. E aí cada um foi para um lado e cada um começou a criar o seu labirinto para prender o outro no labirinto. E aí o filho mais velho construiu o labirinto, foi o primeiro. Colocaram uma venda no filho mais novo, ele iria começar o desafio, o duelo. E ele foi levado, vendado, sem poder ver onde ele estava sendo levado, e tiraram a venda no centro do labirinto. Quando ele tira a venda, é um labirinto super intrincado, cheio de passagens secretas, de armadilhas. Não sei quem viu esse último filme aí, o Maze Runner. É um labirinto daquele, todo dinâmico, que as coisas se mexem, com escadas, com subterrâneos, masmorras. E o filho mais novo ali naquele labirinto perdido, começa a se alimentar dos musgos, começa a beber a água dos veios das pedras, e vai estudando aquilo, e traça mapas, e traça todo um pensamento ao redor do labirinto, e consegue sair do labirinto. Depois de uma semana. Sai do labirinto. Fatigado, mas consegue sair do labirinto. Aí é a vez do filho mais novo fazer o labirinto para o mais velho. O filho mais velho é vendado, é levado até o centro do labirinto do filho mais novo, e quando tiram a venda, o filho mais velho olha e está no deserto. Ele olha para todos os lugares e ele está no deserto. E ele está sozinho no deserto, e não sabe para onde caminhar, todos os caminhos são iguais, ele morre. Ele morre de fome, ele morre de sede no deserto. E o filho mais novo herda o reino da Arábia. O labirinto era um deserto. Então por que eu falei essa metáfora? Porque nós somos esse príncipe, nós estamos nesse deserto. Nós somos colocados nesse labirinto que é um deserto. Ele é um deserto em 4 dimensões, ou as 4 dimensões do deserto. Em primeiro lugar, o deserto do capitalismo. Hoje a gente vive uma crise global, tremenda, uma crise de imaginação, não só no norte, mas também no sul, embora a crise tenha expressões diferentes. No norte é uma crise recessiva, uma crise de austeridade terrível, e no sul é uma crise do crescimento, porque o crescimento sem desenvolvimento ele gera também uma crise que lhe é própria. E essa crise geral do capitalismo está produzindo o quê? Uma disseminação, uma penetração cada vez maior de todas as formas de exploração, de precarização, de violência modulada, racial, de gênero, de sexualidade, enfim. Todas as formas com que o capitalismo se reproduz, elas têm se disseminado cada vez mais. Então, esse é o primeiro deserto que nós estamos hoje, um deserto do capitalismo, em qualquer lugar que a gente olhe. Mas é também um deserto do socialismo. E não é só um deserto do socialismo porque o muro de Berlim caiu em 89 e a União Soviética terminou em 1991. É um deserto do socialismo porque aquela tentativa de construir a partir do Estado uma forma, uma gestão da economia e uma planificação a partir do Estado fracassou. Fracassou também por uma crise de imaginação. Fracassou também por sua incapacidade de se reconstruir com a potência social, em várias dimensões. O discurso racionalista, o discurso planificador,
vertical, que parte sempre de cima, que sempre acha que sabe o melhor, que vai chegar para conscientizar e para poder aplicar projetos de cima para baixo. Isso entrou em crise. E essa crise gerou uma crise também nas esquerdas, porque a partir da crise do socialismo real, a social-democracia ela começou a ser minada de todos os lados, por discursos de mudança, embora fosse uma mudança conservadora. Todo o projeto do neoliberalismo é um projeto de mudança, um projeto de reestruturação. Como todos os projetos blairianos das cidades criativas, das cidades inteligentes, das cidades globais, enfim, escolham um nome, Tem muitos nomes esse projeto. E as esquerdas, defensivamente, assumiram o papel apenas de conservar o que já existia. E foram perdendo, e foram sendo minadas. E foram perdendo a prerrogativa do discurso da mudança, e foram perdendo a capacidade de formular um discurso não só de resistência como resposta, mas como uma resposta criativa, como uma resposta afirmativa. Isso gerou um deserto também, um deserto nas formas tradicionais dos socialistas e de esquerda. Então, e o terceiro deserto? O terceiro deserto é o deserto da representação. Aqui no sentido mais amplo possível da palavra representação. Ou seja, a ruptura ou a defasagem cada vez maior entre a potência social, a potência criativa, construtiva e os poderes instituídos. E as formas de poder instituído. Essa crise é global. Essa crise, que muitas vezes se manifesta de forma singela contra a classe política, contra os políticos em geral, ou com até um afeto antipolítica, ela tem um fundo material, sim. Essa desconfiança geral que está acontecendo com relação às formas representativas, e a gente pode ir desde o mais local, desde as associações de moradores, desde o nosso condomínio onde a gente mora, desde os conselhos das conferências temáticas ou territoriais, passando pelas formas intermediárias, os governos, os órgãos legislativos, os órgãos de representação de categoria, os sindicatos, os partidos políticos que instrumentalizam dentro do Estado, até as formas mais globais imagináveis, até a geopolítica. As representações geopolíticas hoje, elas estão esgotando. Hoje você tem um discurso, o discurso do imperialismo, por exemplo. Você tem um discurso do imperialismo que a opção imperialismo é um outro tipo de imperialismo, que é a China, por exemplo, ou a Rússia, como se nós estivéssemos ainda numa disputa entre dois grandes modelos socioeconômicos. Não estamos. O capitalismo ele atravessa com muita tranquilidade toda a economia chinesa e a economia russa. Talvez até de forma mais autoritária em alguns casos, pelo menos internamente falando, dentro do panorama interno do país. Isso está em crise também. O que é o Estado Islâmico, que hoje é a segunda força militar no Oriente Médio, depois de Israel, o Exército Islâmico, o ISIS, que hoje domina um território enorme no Iraque, na Síria, até um pedaço ali do Kurdistão. O que é isso senão a falência de uma representação geopolítica do mundo? O que é o ISIS, na verdade? Como é que você consegue enquadrar ele em qualquer coisa, qualquer tipo de projeto geopolítico? Vai ter que... os arautos, aí, os pensadores da geopolítica do Oriente Médio vão ter que pensar muito em como conseguir tirar proveito do ISIS. Então, a crise, ela se naturalizou, ela é uma economia de crise, ela é uma política de crise. Isso é um deserto, uma falta de imaginação para ocupar esse vazio. Mas também essa crise da representação, como eu falei no sentido muito amplo, ela também é uma crise no sentido da autonomia do político. Ou seja, da ideia de que você tem uma esfera política independente ou autônoma, mesmo que seja relativa, em relação às lutas sociais e à potência social. A produção nossa de vida, a produção nossa de subjetividade implicada, a produção nossa de cidade, de metrópole. Isso também está em crise, ou seja, que as formas que se colocam uma política, o fato propriamente político está em crise. A própria ideia de política tem que ser repensada. O que é a política? Quando as pessoas, ou muitas pessoas, manifestam um repúdio, ou um desinteresse, ou um desencanto pela política, tem esse fundo material. É uma incapacidade da política também, de se renovar e de se reconectar às transformações desde baixo, desde essa produtividade de vida, desse habitar, dessa coisa mais concreta mesmo, de como a gente vive a mobilidade, como a gente acessa os serviços, como a gente organiza a nossa vida.
E o quarto deserto é talvez o mais evidente, talvez o mais perigoso de todos, é o deserto ambiental. A desertificação com as grandes obras, a acidificação dos oceanos, a contaminação da camada de ozônio com CFC e abertura de grandes buracos onde está entrando radiação e provocando um aquecimento global, o deserto verde dos eucaliptos, todos esses processos, né, de destruição sistemática do meio ambiente, que é um problema social, não é um problema meramente da natureza, é um problema social, né, socioambiental, é o quarto deserto que a gente está. Então, nessa conjuntura, que parece catastrófica, né, à primeira vista, caímos no deserto. E agora, vamos morrer aqui? Né? Não temos labirinto sem saída, é um deserto. Primeira impressão é essa, né? Na época lá do século XIX, o Marx ele falava da marmota, né? A marmota, a topeira, né? Quando você era topeira. As revoluções são como topeiras. Você não vê, mas tem alguma emergência revolucionária se preparando e de repente ela aparece. Aí 5 anos depois ela vai e aparece. Mas isso era naquele labirinto lá do outro. O labirinto hoje é um deserto, não tem mais topeira, porque é tudo um deserto. Você vai entrar no buraco, você vai sair no buraco do outro lado. Hoje, os processos eles são como serpentes, né? Eles vão por cima das areias. Então essa metáfora não vale mais na condição de hoje, onde todo o terreno global sofre essa mesma crise. Onde você não tem esse estriamento mais, onde está tudo tomado por essa dinâmica. E aí você tem 2 discursos possíveis negativos da situação no deserto, que não servem nem para o comum nem para a metrópole. Um discurso é o do fim da história. Acabou mesmo, já era, não tem mais luta, não tem mais resistência, não adianta a gente ficar se remobilizando, o capitalismo venceu, o neoliberalismo triunfou, tudo que a gente tem que fazer agora é minimizar os impactos, tentar de alguma forma ter um mínimo aí de sobrevivência, sobreviver nesse caos. Que é justamente o discurso dominante do fim das ideologias, do fim da história, do fim de todas as formas de você disputar os modelos e disputar as formas de organização do mundo, né? A mundo-geração. E um segundo discurso, que é o seu correspondente, que é o discurso do apocalipse, apocalíptico, catastrofista. Vai acabar mesmo, não tem jeito. Não há o que fazer. Que a gente pode ser visto desde o estado de exceção generalizado, ou seja, é um estado de exceção total, as formas são totalitárias, tudo que a gente fizer vai ser reapropriado, todas as formas de resistência vão ser capturadas, e na verdade, sempre que a gente estiver tentando fazer alguma coisa, na verdade isso já é uma conspiração secreta, já foi previsto no roteiro, foi previsto no programa e a gente novamente cai na captura de novo. Ou seja, é desespero absoluto, né? Não há o que fazer. E são duas linhas que convergem na passividade. Se não há o que fazer, a resposta ao que fazer ela não se coloca. Mas existe uma outra resposta possível no deserto, que é, em primeiro lugar, o deserto ele não é o vazio. Os biólogos sabem muito bem disso. O deserto é um ecossistema muito complexo. O deserto tem um monte de seres vivos, vegetais e animais. Tem ciclos hídricos, inclusive, ciclos térmicos, ciclos de vida sazonais. Tem uma série de ecossistemas intermediários no deserto, por exemplo, oásis, ou as regiões de transição, ou as migrações. E existem tribos nômades no deserto, que sobrevivem no deserto, que acampam no deserto, que tomam chá sobre a meia-noite no deserto. Estão lá no deserto. Quando você está sozinho no deserto, muitas vezes você encontra outros sozinhos também. Você se desapegou de tudo, está no deserto, encontra outros sozinhos, e aí sozinhos juntos, o que é isso? É solidão compartilhada. Você continua sozinho, mas você não está sozinho. Então o discurso do comum, o discurso da metrópole, dessa tentativa de ter um paradigma afirmativo, ele diz o seguinte: a crise, por um lado, ela é sempre ambivalente. Por um lado, é o vazio, é a desertificação da imaginação real, política, subjetiva. É a desertificação dos sujeitos sociais capazes da mudança. A desertificação dos discursos capazes de transformar. Mas, por outro,
é a abertura de uma convergência, uma abertura de uma possibilidade de ser ocupada, de você entrar nesse vazio, de você criar realmente, a partir do velho, uma coisa nova. Rompendo com ele, fugindo dele, ou cortando em diagonal em relação a ele. Então o vazio, a crise, ela tem uma positividade, ela tem uma dimensão constituinte. Todas as grandes transformações históricas foram a partir de crises, que foram disputadas e que resultaram numa determinada transformação. Poderia resultar em outra. Obviamente que o fato da existência da crise não garante absolutamente nada, que você vai sair da crise numa situação melhor. Mas se você não fizer nada, certamente não será melhor. Porque existem os gestores dessa crise que vão prolongá-la, que vão interiorizá-la e que vão transformar essa crise na sua subjetividade. E aí você fica aprisionado nessa crise. Então, o fato da existência de uma crise, o fato de existência dessa transição que nós estamos vivendo nesse tempo histórico, é também uma oportunidade de a gente viver esse tempo histórico. E ocupar esse vazio e criar alguma coisa a partir disso, e construir alguma coisa a partir disso. O Gramsci ele tem uma frase, uma citação muito famosa, que é aquele momento em que o velho já morreu, já não tem mais vida, já agonizou, mas o novo ainda não nasceu. Então a gente está nessa zona intermédia, né, nessa interzona, com todas as suas expressões, mórbidas e vitais. Um momento em que você ainda não sabe qual é o novo, mas o velho já morreu. Então é um momento realmente difícil e que exige uma implicação para poder participar da construção desse novo. É o que o Henri Lefebvre, ele chamaria de zona crítica. Quando você entra na zona crítica, né, no horizonte de eventos do buraco negro. E que o Michel Foucault, ele chamaria de emergência. A emergência, ela é contra-histórica. Ela rompe a historicidade. Ela exige que você conte diferente a própria história. E é um momento em que o Antonio Negri, que é um filósofo italiano, ele diria que é um momento que você tem que se relacionar com o Kairos. Kairos, o que é o Kairos? É o tempo intenso, é o tempo vivo, é o tempo denso. Não é uma história que você conta dia após dia. São aqueles dias que fazem toda a diferença do mundo. São aqueles momentos em que cada ação ela vale por 1 milhão de ações. E aí você pode saber se relacionar com esse Kairos, ou você pode não saber se relacionar com esse Kairos. Pode ser uma grande paixão na sua vida. Só que ela é assim, ó. Ou você aproveita aquele momento e isso vai determinar o futuro, ou você perdeu e já era. O Kairos, ele é fugidio. E qual é essa emergência? É a emergência do comum. E aí o comum é um nome, é uma aposta conceitual e política para essa emergência que a gente vive. Nesse tempo intenso de transformações e de transição. E não existe um discurso sobre o comum. Ele é sobre o comum, mas ele aspira a ser, pelo menos, do comum. O pensamento ele também tem que ser atravessado pelas formas novas ou pelas formas de transformação que acontecem e que ele se propõe a pensar. Então, nunca se fala exatamente sobre o comum. Se fala do comum também. E ele é um campo problemático. Ele é o terreno do conflito. Como a crise não acabou, como a gente está nesse momento, ele não admite formulações categóricas, sentenciosas. Ele é um momento em que, de fato, você tem que problematizar, você tem que estar preparado para abandonar os seus tabus, os seus dogmas, sair do lugar da sua zona de conforto para ver a vida e vivê-la. Qual seria a materialidade histórica? Né, vamos dar um pouco mais de materialidade. Uma forma de sistematizar isso seria considerar 2 ciclos. Um ciclo longo e um ciclo curto. O ciclo longo do comum, para a gente também dar um valor aqui às experiências da América Latina, começa com o zapatismo. O zapatismo é a primeira grande revolução que reinventa a política em escala mundial. Porque ela consegue ser as duas coisas que antes ficavam em oposição. O zapatismo é, ao mesmo tempo, uma guerrilha, como toda a tradição de guerrilhas da América do Sul,
Mas ele é uma forma super pós-moderna de mídia global. Eles usaram, né, os GeoCities, né, os primeiros fóruns, né, o Indymedia, e todas aquelas, o CMI, o CMI, né, todas aquelas estratégias de mídia que estavam nascendo na internet, fizeram uma luta que foi uma luta midiática, estética. Mas, ao mesmo tempo, eles eram uma guerrilha indígena. Eles são indígenas, eles assumem a identidade indígena lá na Serra Lancadona? Sim. Mas eles também reivindicam e convocam toda a população que não se considerava indígena no México a se afirmar indígena. E milhões de mexicanos se afirmam indígenas. A população indígena cresceu no México com o zapatismo. Eles, ao mesmo tempo, são os maias, né? Os zapatistas são os maias, né? Que falavam do fim do mundo. E são um mundo novo. E são o que há de mais moderno. E que não à toa mobilizou toda uma geração de lutas. E esse ciclo, então, parte dos zapatistas, da outra campanha, de todos aqueles processos, sob o comandante Marcos, atravessa as lutas de alter-globalização, que propõem não uma anti-globalização, mas uma outra globalização. Uma globalização das lutas, uma globalização do ambientalismo, uma globalização das comunicações transversais, horizontais, peer-to-peer, uma globalização do conhecimento, uma globalização das nossas formas de convivência pelo mundo todo. E que tiveram presente em todo esse ciclo aí que passa por Seattle em 99, por Gênova em 2001, os Dias de Ação Global, enfim. Isso tudo já é emergência do comum. E poderíamos também citar um ciclo curto. Esse é um ciclo longo. Ciclo curto do nosso ponto de vista, né? Que foi aquele que explodiu na Primavera Árabe, ou nas Revoluções Árabes, para ser mais rigoroso, em dezembro de 2010, quando um camelô que ia ser submetido a uma operação de higienização urbana, ele se incendeia, à semelhança dos monges tibetanos, no Vietnã, ele se incendeia, e inicia uma revolta pelo norte da África, que toda uma narrativa, né, neutralizadora e oficialista dessas revoluções árabes de 2011, principalmente, mas que o processo se desdobrou, na Tunísia, depois no Egito, na Líbia e depois para o Oriente Médio, do norte da África para o Oriente Médio, também para o sul da África, para a África subsaariana, que esse discurso de desqualificação coloca que há uma revolta só pelo pão, que é porque os africanos viviam uma ditadura terrível de 20, 30 anos e se insurgiram pelo pão, né? Uma imagem meio da Idade Média. Os mais assim, iluminados, né, os mais iluministas, tentaram classificar como sendo como a Revolução Francesa. Né? Ah, não, eles estão tipo 200 anos antes do ponto em que nós, europeus, estamos. Que nada, não foi isso que aconteceu. Foi Facebook, foi Google. Eles juntaram desde o Movimento Sem Terra, os sindicalistas, até toda a galera que era do Facebook, do Google, os hackers anônimos, tuitaram a revolução toda. Eles ocuparam a Praça Tahrir e se tornaram, e quem assistiu as imagens da Al Jazeera da Praça Tahrir, como eu, deve ter ficado maluco com aquilo. Eu fiquei maluco com aquilo. Aquele enxame de pessoas pelas ruas, saindo de todos os lugares, sem uma liderança definida, sem um partido, uma bandeira, e de repente ocuparam a Praça Central e fizeram aquele acampamento maravilhoso. Aquilo é o que tem de mais moderno, aquilo não é uma luta medieval, uma luta tentar equiparar a Revolução Francesa, ou a queda do Muro de Berlim, também compararam. Né? Na verdade, é que eram os regimes esgotados. Não eram regimes esgotados, eram as ditaduras modernizantes ligadas aos Estados Unidos, com exceção da Líbia. Eram as ditaduras mais modernizantes que você tinha do Egito e da Tunísia, onde toda a juventude das elites daqueles países estudavam na Europa, no London School of Economics. Não foi uma revolta pelo pão, foi uma emergência de algo novo. E não à toa contaminou o mundo inteiro nesse ciclo curto. Os ventos bateram, aí os esporos da Praça Tahrir, no Cairo, atravessaram o Mediterrâneo e inseminaram todo o sul da Europa e depois a Europa inteira nas 480 acampadas do movimento do 15 de maio. Se no norte da África foi na primavera, na Europa vai ser no verão. E aí você tem Puerta del Sol, você tem Barcelona, você tem uma série de acampadas pelas cidades, propondo novas formas de fazer política, novas formas de viver o espaço, novas formas de produzir a cidade, novas formas de se organizar, a nossa vida mesmo. Construção de hábitos democráticos,
Pessoas que se encontram, geram afetos, esses afetos ganham uma duração, se cristalizam e se transformam em hábitos. Esses hábitos são incorporados à nossa vida comum e se tornam inconscientes de uma vida mais democrática. Isso é difícil de você apagar. Isso não precisa de um discurso, não precisa de uma linguagem, não precisa de uma ideologia. Isso é do mais vivo, é o do nosso contato, é o dia a dia, é o nosso toque. Foi isso que aconteceu. Depois do 15M, atravessa o Atlântico, chega na América do Norte, se transforma no movimento Occupy. O movimento Occupy se difunde para a China, para o Iêmen, se difunde para o sul da África, se difunde para o Brasil, para a Argentina. Pipocam ocupas em todos os lugares. O ciclo passa por uma série de transformações, os processos de captura, de reinvenção, golpe do exército no Egito, retomada, fraternidade muçulmana. A campanha não vote na esquerda na Espanha, não vote no PSOE, que era o partido que estava no poder. Não vote. Enquanto a gente não se desapegar totalmente, a gente não vai construir nada de novo. A gente tem que ir para o deserto. Eles não votam mesmo. E ganha, realmente a direita ganha na Espanha. O PP ganhou na Espanha. Mas eles estão com a cabeça em outro lugar, eles estão com os corpos em outros lugares. Eles não estão mais nessas dicotomias na Espanha. Surgem novos partidos, o Cinque Stelle na Itália, que disputa com todas as suas contradições, com todas as suas ambiguidades, com todos os seus conteúdos problemáticos. É uma nova forma de partido, é inegável isso. Que o movimento 5 estrelas, 5 Stelle, liderado por um bufão, que é o Beppe Grillo, é uma nova forma de partido. Que surfa. Em 2013, ganha a eleição. Chega na Turquia, uma disputa por uma praça, pelas árvores da praça. Eles iam construir um shopping, que lembrava a ditadura otomana de 400 anos atrás. Aquilo ganhou uma dimensão gigantesca, vira uma nova Praça Tahrir. O governo decide reprimir com violência. Vira um movimento gigante. Há uma resistência, há ação direta de resistência. E pega no Brasil, em 2013. Não podemos esquecer essa dimensão global do Brasil. Não podemos. Não é ser colonizado reconhecer que os árabes do norte da África criaram algo que chegou no Brasil. Não é ser colonizado, definitivamente. Chega no Brasil. As primeiras falas do movimento de junho de 2013, dia 6 e 7 de junho, são as seguintes. Acabou o amor, isso aqui vai virar a Turquia. Eu ouvi isso. Cheirando querosene da galera em volta, falando, onde que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? E a galera gritava Turquia. Explode no Brasil em junho de 2013. O ciclo novamente se atualiza, ganha novas formas. Movimento do transporte, movimento da moradia, movimento LGBT. Movimento, sim, contra a PEC 37, que tirava os poderes de investigação do Ministério Público. É verdade, o movimento contra a corrupção estava lá. O pessoal cantando no Nacional estava lá também. Eu vi. Mas estava lá também toda uma série de grupos autônomos, de ocupações. No Rio de Janeiro tinha 6 ocupações simultâneas. Na casa do governador, à frente da casa do governador, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Em Belo Horizonte, depois a gente vai falar com calma aqui, se dissemina pela metrópole. Une grupos diferentes, militância de base, estilos de vida, cicloativismo, ocupações urbanas. Transforma a cidade, cria novas formas de você poder estar juntos. E juntos criar, no deserto, algo diferente. É reprimido, sofre todo tipo de desqualificação, é desacreditado, é criminalizado sistematicamente. E em 2014 a gente tem 3 momentos de destruição disso. Foram justamente a criminalização, os inquéritos. No Rio de Janeiro, para ter uma ideia, foram 73 coletivos, nenhum dos inquéritos. Tem mais um sobre financiamento dos sindicatos. Um segundo, que é só sobre os advogados, que foram grampeados. E o outro se chama ideólogos. Prisões. E aí você tem a Copa do Mundo, a Copa das Copas. Que todo mundo vestia verde e amarelo. Era imoral não vestir verde e amarelo, não sei se vocês lembram disso. Gritar não vai ter Copa era uma coisa imoral, inaceitável, diante, né, do projeto da Copa do Mundo. Tinha que sair de verde e amarelo, tinha que lamentar que o principal jogador se machucou, era uma obrigação moral. Eleição, onde você pegou toda a multiplicidade, quando esse ciclo curto bateu no Brasil, e você forçou em 2 moldes, operação ortopédica. Você forçou em 2 moldes, você força uma diversidade, uma multiplicidade em 2 e somente 2 moldes, um vermelho e um azul. E força ali, ó, e vai forçando, e vai cortando,
Que nem cama de Procusto. Cama de Procusto da antiguidade, né, da mitologia. Que era uma cama, se você era... A cama só tinha um tamanho. Se você era maior que a cama, você cortava a tua perna até tu ficar o tamanho da cama. Se você era menor, eles te esticavam. A eleição foi isso. E a indignação começou a girar, e está girando em falso aí, está rodando. Está pela sociedade. E não encontra forma, sentido, narrativa. Está no deserto. Foi para a Ucrânia depois do ciclo, da Ucrânia foi para Hong Kong, enfim. A gente poderia conversar só sobre isso. Então, quando a gente reconstrói, que é importante também destacar, quando a gente reconstrói o discurso do comum, é que ele faz parte de uma análise do capitalismo. Isso é importante. Ele não pode ser dissociado de uma análise das formas com que se organiza o trabalho. E o trabalho aqui não é o trabalho, o emprego. O trabalho é o como a gente produz a nossa vida, como a gente produz os arranjos materiais que determinam não só o que a gente come, o que a gente veste, como a gente se desloca, com quem a gente se relaciona, como a gente se comunica. O trabalho, ou seja, a atividade que nós empenhamos no mundo para que a nossa vida seja como ela é. Isso é o trabalho, no sentido mais amplo de trabalho possível. Porque é esse sentido amplo que o capitalismo precisa hoje. Ele está no lazer, ele está em todos os tempos, desde que você acorda até você ir dormir, inclusive nos seus sonhos. Os seus sonhos hoje já são colonizados. Existem várias tecnologias subliminares ou tecnologias de criatividade que tentam aproveitar a produção dos sonhos, dos seus sonhos. Você está trabalhando também, na verdade, no mundo de hoje. Só que, para a gente falar do comum e reconstruir, então, essa historicidade, essa materialidade histórica que é necessária, para a gente não ficar falando do novo pelo novo, ou de uma forma abstrata, mas a gente realmente ter um fundo histórico material para isso, a gente não pode meramente fazer a história do capitalismo. Porque isso seria contar a história do ponto de vista do capitalismo. Ou seja, se a gente se colocar do ponto de vista do capitalismo para contar a história como a gente chegou até aqui. Como se existisse uma linha do tempo linear e homogênea que partisse de algum lugar lá no passado, quando ele surgiu, até chegarmos onde nós estamos. Ou seja, reconstruir um historicismo, reconstruir uma sequência linear, uma sequência causa e efeito extremamente direta, como se não houvesse, entre lá no surgimento e onde a gente chegou aqui, lutas, tentativas de fazer diferente, revoluções, que foram vencidas. Então, do ponto de vista do capitalismo, essa história, ela sempre vai privilegiar o quê? Continuidades. Ela vai privilegiar totalidades, grandes modelos, grandes explicações, que fecham todas as tentativas de você problematizar. E ela vai dizer o seguinte, olha, primeiro o capitalismo ele era industrial, de manufaturas, na época que o Marx e o Adam Smith escreveram, né, o Marx falando sobre as fábricas de camisas, as fábricas de algodão, têxteis, e o Adam Smith sobre as fábricas de alfinete. Né? Depois ele se torna o capitalismo de fábrica, na industrialização no final do século XIX. Depois ele passa para o capitalismo da grande indústria, já no século XX, depois dos anos 20, dos anos 30 em diante. O capitalismo no modo fordista, né, remetendo ao John Ford, né, a ideia da produção em massa e do consumo em massa, uma sociedade toda organizada a partir disso, que aqui na América do Sul nunca aconteceu. A gente teve fordismos muito localizados. E, finalmente, a situação atual, que seria o capitalismo pós-fordista, o capitalismo, entre aspas, pós-moderno, onde você tem a fábrica social. Essa seria uma história do capitalismo linear. Né? A gente foi evoluindo, né? Das manufaturas para a fábrica, para a grande indústria, para a pós-indústria. E hoje nós estamos na pós-indústria. O comum e o discurso da metrópole, na verdade a metrópole vai ser o avesso disso, ele vira isso ao contrário e vai falar do ponto de vista das lutas. Ele vai falar o quê? Do ponto de vista da resistência criativa, aquela resistência que eu falei,
quer ir para o deserto para constituir algo diferente, que é antagonista, porque isso nunca é fácil, né? O êxodo dos escravos, os escravos são perseguidos, né? Os escravos tentam se encontrar no deserto e fazer um novo povo, mas o faraó vem atrás para pegar os escravos, né? Mesmo que eles não tenham Moisés, eles são perseguidos. Então esses êxodos, essas lutas, né, para tentar fugir e reconstruir além do capitalismo, esse é o ponto de vista que interessa. Só que esse ponto de vista, que vai traçar a história das revoluções, a história das resistências e a história das formas alternativas de organizar a vida e a produção da vida, vão ser sempre apagados por essa história linear. Vão ser sempre colocados em segundo plano, vão ser sempre colocados como pequenos acidentes de percurso. Vão ser chamados de panfletários, vão ser chamados de uma história utópica, sem rigor. Mas ele privilegia o quê? Ele privilegia uma memória viva das transformações, as descontinuidades, os lampejos, os fragmentos, as singularidades, as errâncias, o que teve de anômalo, as anomalias constituintes, selvagens, que estão dispersas nesse tempo histórico e precisam ser sempre lembradas, né? Walter Benjamin fala muito isso. A história tem que ser escovada a contrapelo. Nós temos que privilegiar a luta dos vencidos, porque na verdade eles não foram completamente vencidos, porque senão nós não estaríamos falando deles. Então o que seria, do ponto de vista do comum? Falar das lutas da fábrica, ou seja, daquelas lutas todas da organização proletária, de ocupar as oficinas, as manufaturas, as fábricas, constituir os primeiros sindicatos, as primeiras vanguardas proletárias, as primeiras revoluções proletárias. Na sociedade já da grande indústria, falar sobre as novas lutas no Fordismo, as insurreições de massas, ocupações, as lutas contra a sociedade fabril disciplinar de 1968, que se insurgiam, os jovens não queriam ter aquela vidinha, eles queriam muito mais. O momento em que a cultura se torna trincheira para a luta, o momento em que tem as lutas minoritárias, Black Power, as lutas, cultura pop, a estética. Movimento globalizado, de várias formas. E hoje é a metrópole. As lutas da metrópole. Se antigamente a unidade produtiva mais potente da sociedade era a fábrica, hoje é a metrópole. A unidade mais potente, mais produtiva hoje, de valor, e que por isso é explorado, e que por isso é capturado pelo capitalismo, e se transforma em dinheiro, em mais dinheiro, né? Não é só em dinheiro, em mais dinheiro. É a metrópole. É a usina biopolítica. É a metrópole. Onde o trabalhador metropolitano, ele não é mais o chão de fábrica, ele não é mais aquele incluído na sociedade fordista, mas ele é também o precário, o trabalhador que está na relação de serviço, que se torna a tendência de todas as relações, mesmo o emprego formal, direto, tende a se tornar uma relação de serviço, por uma série de mecanismos. O cuidado, né, os trabalhadores do cuidado, o trabalho afetivo, relacional, cognitivo, intelectual, cultural, enfim. A metrópole como um todo, ela passa a ser uma malha, uma rede de produtividade e de criação que se torna, de fato, o novo soviético, né? O novo lugar a organizar as lutas. E não à toa, os grandes protestos no mundo, desse novo ciclo, eles são atravessados pela metrópole. Então, o comum, ele é um conceito que não pode ser confundido com o bem comum. Ele é uma atividade. O bem comum é uma concreção, é apenas um momento do comum. Um momento onde ele se sedimenta e ele é concrecionado. Por isso que em inglês, quando se fala em comum, é o the common, não é os commons. Embora haja sobreposição em alguns momentos, porque justamente o discurso do comum compreende também o dos commons, não é a mesma coisa. Porque o comum é um conceito de trabalho. Não é qualquer trabalho, é um trabalho dentro das condições da metrópole, dentro das condições biopolíticas do século XXI, ou dessa nova forma de organização. O comum, ele emergiu, ele é um conceito do trabalho vivo, do trabalho denso, desse tempo, essa temporalidade onde ele é mais rico. E é o que mais o capitalismo hoje precisa.
Por isso o comum por si só ele não é a solução. O comum passa a ser o terreno do conflito. De um lado a captura pelo capitalismo, do outro a tentativa do comum ser autônomo em relação a ele. Ou seja, nós conseguimos organizar a nossa vida sem precisar passar pelas formas capitalistas. O que é uma luta muito difícil, que precisa de várias instâncias de cooperação e de organização. O comum não é um órgão, ele é constituinte. As instituições do comum elas são de novo tipo. Isso não quer dizer que existe uma oposição entre o comum e a instituição, ou entre o comum e o Estado. Não. Mesmo porque o Estado ou o capital, eles só existem se conseguirem drenar de alguma forma a riqueza do comum. Porque o comum é primeiro, ele que é a riqueza social. Ele é atravessado de hábitos, de afetos, de encontros, como eu tinha falado. E ele tem expressões políticas. Essas ocupações, esses protestos, mas não só. Também essas formas, culturas de resistência novas e essas formas de agenciamento que você tem, por exemplo, os indígenas do Mato Grosso agenciados com os índios Siouxes, ou você tem grupos que estão se conectando com a Turquia, ou que é atravessado dentro das dinâmicas de rede, na comunicação global, isso também é o comum. O comum também está por aí. Ele atravessa também todo esse arco de disputa da cultura livre, do software livre, mas sempre entendendo que ele é encarnado, ele é material. Ele é um conceito de trabalho, ele tem uma materialidade, tem condições para que ele exista. Com pontos de cultura, por exemplo. Pontos de cultura o que é? Reconhecer a autonomia da cultura. A capacidade autônoma, que, por exemplo, os quilombolas, ou um grupo de hackers em São Paulo, de cultura digital, ou que um coletivo feminista em Belo Horizonte, ou que um cineasta, um grupo de cineastas da Rondônia, indígenas, eles têm autonomia para eles dizerem o que é a cultura. Porque eles vivem ela. Porque eles estão implicados nela. Mas eles precisam de uma base material, precisam de condições. Direito, sem condições para que ele possa ser exercido, não é direito. É meramente uma folha de papel. Você tem que dar as condições para que o direito seja exercido. O comum tem uma organização desse tipo. De novo tipo. Acho que é interessante continuar o debate continuar a exposição, né? Mostrando um case que é Belo Horizonte, que eu tenho pesquisado intensamente, tenho ido várias vezes, pelo menos 10 vezes por ano, mais ou menos. Tenho vários contatos e várias redes que são parceiras, que eu trabalho lá com eles, e que talvez constitua hoje no Brasil um maior laboratório urbano de metrópole de comum, que seja Belo Horizonte hoje, pelo menos do que eu conheço, né, pelo menos nessa escala. Então, vou continuar, mas eu vou seguindo aqui os slides. Então, essa primeira foto, são só fotos, gente, fiz uma coisa bem simples, para ser mais direto. Essa primeira foto é junho de 2013 em Belo Horizonte. Essa é uma foto clássica, ela inclusive é a capa do livro do Rudá Rissi, que se chama Brasil nas Ruas. Em junho de 2013 foi essa emergência, essa multiplicidade de processos e de lutas, essa miscigenação também de diferentes sujeitos sociais e criando algo novo. Olha aí, para ter uma noção, aqui claramente essa riqueza de cores, mas que tem um fundo material, que não é só um colorido. Tem uma série de pautas, uma série de disputas e uma série de formas de arranjos materiais de vida que vão se misturando e buscando constituir algo por fora das formas tradicionais. Olha só a quantidade de cartazes, né? Cada um leva o seu cartaz. Você não tem uma grande bandeira, você não tem um carro de som que vai pautando a massa. Foi difícil dizer. De que partido que é esse protesto aí? Não é só verde e amarelo. Não é só verde e amarelo, né? Também foi antes da Copa, né? Então você tem... Isso é a emergência de uma coisa nova. Os grandes movimentos de massa no Brasil, o que foram com viés político? Primeiro, movimentos relacionados ao sacrifício, né? Você teve a morte do Getúlio, que encheu as ruas. Você teve aquela luta do Tancredo Neves contra o câncer, que não era uma pessoa carismática, né? E que levou multidões às ruas. Você teve a Dieta Já, que foi um movimento, mas organizado dentro daquela outra emergência, do outro ciclo.
dos anos 70 para os 80. Fora isso, você não tem isso no Brasil. Tem que ser muito valorizado. Isso aqui é uma riqueza extraordinária. Olha aí, novamente também. Juventude vem pra rua. Isso é Belo Horizonte. Sabe o que é isso aqui? Essa é a praia de Belo Horizonte. Alguém já foi lá? Isso é uma praia. Eles têm uma praça lá que chama Praça da Estação, que é essa praça. Que o prefeito da cidade ameaçou entrar num projeto gentrificador, que iria cercar a praça, iria fazer uma série de alterações, e ela não teria mais acesso, as pessoas não teriam acesso à praça. E o comum, ele é pautado por acesso e gestão, ou seja, acesso livre e gestão democrática. E condições para que isso possa acontecer. Sem condições não adianta nada. O que aconteceu em Belo Horizonte? Alguns grupos organizados de Belo Horizonte, não necessariamente aqueles da militância clássica, mas grupos talvez até mais festivos, resolveram que não, que a gente ia disputar a praça, mas a gente vai disputar a praça de uma forma criativa. A gente vai criar uma praia. A gente vai começar a ir com um biquíni, a gente vai estender lá a toalha na praça e vai começar a fingir que é uma praia. E virou uma praia. Uma praia conceito. Como não? Tem até mar aqui, ó. O pessoal nada aí no mar. E isso virou uma febre. Isso foi em 2008 para 2009 e está até hoje. É um evento na cidade. Todo domingo tem fanfarra, tem bandinhas, eles se organizam lá e é um programa normal da cidade. Foi incorporado como um hábito democrático. E eles discutem tudo lá na praia. É um rolezinho, né? Um rolezinho na praia. Aqui o pessoal na praia. Isso é também um processo de constituição do comum. Isso é resistência, é um antagonismo ao projeto de gentrificação da cidade, da prefeitura, coordenado pela prefeitura, e é criativo. E produz afetos. E o afeto aí não é uma coisa, não é só sentimental que eu estou falando, não. Afeto o que é? A capacidade de relacionar com algo que você não conseguia se relacionar, no sentido do Spinoza. Eu consigo me relacionar, eu ganho uma nova modalidade, eu tenho acesso a uma nova modalidade de relação. Eu me relaciono com o diferente. Quando eu consigo essa relação, isso tem um valor para mim, isso me agrega. Me agrega até um poder, ou seja, um poder de minha rede está maior, está mais diversificada. Isso gerou novos afetos. Isso gerou encontros entre grupos que não se encontravam. Pessoas que talvez pudessem trabalhar juntas em várias coisas, passaram a trabalhar. Isso é importante em Belo Horizonte. Foi de 2008 para 2009. Essa é a Assembleia... Ih, está muito apagado. Essa é a Assembleia Horizontal, Assembleia Popular Horizontal de Belo Horizonte. Fica a 200 metros da praia. Ela fica embaixo de um viaduto, que é o viaduto Santa Teresa. E ela começou a funcionar antes dos protestos de junho. Eles criaram essa plataforma da Assembleia no ciclo já em 2011. Quando, lembra, teve o 15M, aí o 15M teve a Revolução Árabe, depois o 15M, depois o movimento Occupy, e nessa época do movimento Occupy, que foi no verão do hemisfério norte, no inverno do hemisfério sul, eles começaram a se organizar lá. Vários grupos que estavam organizando no edifício Maleta e nessa Assembleia. Quando o junho bombou, eles tinham uma plataforma. E eles falaram, venham para cá, a gente já está organizado aqui, a gente já tem uma linguagem de sinais, a gente já tem os facilitadores, a gente já tem uma tecnologia social para gerar consensos, para gerar discussões. Venham para cá. E olha o que aconteceu. Ela massificou. Chegou a ter 2.000, foi a maior assembleia horizontal do Brasil, de todo o ciclo de junho. Isso eu posso garantir, isso eu pesquisei, isso eu posso garantir para vocês. Chegou a 2.500 pessoas no auge. Uma assembleia funcional. Perto da praia. Inclusive no momento que eles tentaram, que o prefeito, obviamente, quando percebeu esse potencial de resistência, ele começou a cercar de tapumes para fazer obras no viaduto. Obviamente era para anular essa dinâmica. Eles fizeram uma praia da estação, foi todo mundo para a praia, e da praia puxou, todo mundo estava na praia, para fazer uma reocupação desse espaço. Foi em 2013. Aqui, ó. É a Assembleia. Isso é uma Assembleia, gente, imagina. Com tudo isso de gente. E aqui é o pessoal da Assembleia sendo recebido pela Anastasia ali, ó. Né? Ou seja, no governo de Minas Gerais. Foram recebidos, eles foram chamados.
todo mundo queria trabalhar com eles. Mas tem uma diferença. No comum, o movimento ele não se organiza, os movimentos organizados do comum, num aspecto meramente reivindicatório. Nem no sentido clientelista, ou seja, eu meramente quero pressionar para obter alguma relação melhor com o Estado, nem no sentido burocrático, ou seja, eu quero conquistar programas permanentes para mim, nem no sentido participacionista, que eu quero participar dos processos de gestão. É mais do que isso. Ele vai além. Se a gente pegar essa categorização dos 4 grandes tipos de movimentos, né? Movimentos que são mais clientelistas, mais burocráticos, ou participacionistas, participativos, ele é o quarto. O movimento comum é o quarto, ou seja, ele é constituinte das suas próprias formas. Ele negocia, sim, condições e base material para poder funcionar, mas ele é capaz de determinar as suas pautas. Ele é capaz de determinar o que ele quer. Então ele vai, numa reunião dessa, ele não vai para pedir. Ele vai já com um projeto. Em Belo Horizonte isso aconteceu bastante. Tanto a Assembleia quanto o Tarifa Zero. O Tarifa Zero levou um projeto de mobilidade urbana para ser discutido. Depois eles fizeram a leitura que precisava trazer as culturas de resistência de periferia também da cidade. E eles criaram no mesmo viaduto a Batalha de MCs, duelo de MCs, que também cria novos afetos. Porque a multiplicidade, né, traz mais potência, a potência aumenta. Foi fortíssimo também, atravessado por movimentos de ação afirmativa. Isso aqui é uma foto vista do palco, né, da Batalha de MCs. Lá no viaduto Santa Teresa. Esse é um ônibus do Tarifa Zero, são as cores do Tarifa Zero. O que é o Tarifa Zero? Por muito tempo na teoria dos movimentos sociais, se colocou que os movimentos, aos movimentos cabe a tática e aos partidos, ou aos governos, cabe a estratégia. Ou seja, na teoria tradicional, os movimentos eles deveriam fazer as reivindicações, as pressões, deveriam ir para a rua, deveriam brigar pelos seus direitos, por sua pauta, e caberia aos partidos, ou então aos governos constituídos, fazer a integração estratégica. Ou seja, definir as prioridades, integrar as várias demandas. Eles teriam um escopo de maior alcance, mais duradouro. Só que no comum, isso se inverte. Os movimentos são capazes de estratégia. O MPL de São Paulo, ou o Tarifa Zero de Belo Horizonte, ou o Movimento da Moradia do Rio também, eles são capazes de formular um projeto completo de cidade. E não é só um projeto com aquelas fórmulas ou bandeiras vazias, público, gratuito e de qualidade, não é isso. É todo um trabalho de onde vai vir o dinheiro, quem vai gerir, como é que vai ser a gestão democrática disso, e quais são os sujeitos sociais implicados que vão fazer o tensionamento para isso acontecer. Tudo isso é pensado. Não é um movimento reivindicativo. Não está voltado só a negociar com o Estado. Está voltado ao quê? A transformar, de fato, a governança, né? O governamento, como eu vi no cartaz da cidade. Esse é o paradigma do comum. Tarifa Zero faz isso em BH. Esse é um ônibus do Tarifa Zero. Eles criaram um ônibus e no carnaval eles ficam com esse ônibus rodando a cidade, de graça. Então, se você quer fazer um itinerário, um circuito de blocos de carnaval, eles têm todo o circuito para ficar um dia inteiro rodando, te levando para os blocos de luta, os blocos que são mais interessantes para as pautas da cidade, a partir do Tarifa Zero. Ali dentro tem panfletagens, vão conversando, eles têm um ônibus. O resto do ano faz também uma série de ações ativistas a eles. O Carnaval de Rua de BH foi reinventado. A reinvenção do Carnaval de Rua de BH, graças a esses grupos. A partida muito relacionada à Praia da Estação, ou seja, entrou num ciclo virtuoso com a Assembleia Popular Horizontal. Aqui o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Aqui já são as ocupações da periferia lá da área de Isidora. Ou seja, os grupos também se envolveram para tentar uma gestão do comum. Você tinha grupos de militância muito com aquela visão orgânica, gramsciana, especialmente organizada a partir das brigadas populares, que a partir de junho e a partir de todas essas transformações do comum, dessa emergência, se requalificaram. E conseguiram trazer a cidade também. Conseguiram, seja trazer Isidoro para essa rede de movimentos, como conseguiu levar a rede de movimentos. Isso, novamente, vai gerando novos hábitos, novos afetos. E foram bem-sucedidos. Tem um arquiteto em BH, o Francisco Foreau, que ele tem um artigo só sobre como foi a vitória dessas comunidades todas que estavam sendo ameaçadas
por uma reestruturação urbana da nova BH. Naquela lógica das parcerias público-privadas, do artigo 32 do Estatuto da Cidade. Eles conseguiram resistir lá. Aqui, ó. Esse foi o movimento Fora Lacerda que eles fizeram, de laranja. O laranja virou a cor deles. Ou seja, o laranja não era apropriado por nenhum grupo político ou ideológico, eles escolheram, então vamos fazer de laranja, que é mais inclusivo. E conseguiram, foi bem sucedido. Que é um movimento que também não tem um centro irradiador partidário, nem sindical. O movimento do ciclismo, fortíssimo em BH, muito forte mesmo. As massas críticas, os ciclos ativismos deles. Tudo isso cresceu muito também em junho. Esse é o Espaço Comum Luiz Estrela, que é uma ocupação que já tenta inovar em relação às ocupações de moradia. Eles já tinham vários assentamentos de moradia, eles falaram, vamos fazer uma ocupação que não vai ser para moradia, vai ser um polo cultural e político nosso de organização. Como centros sociais europeus, mas com uma abertura maior, ou seja, sem uma tradição rígida, ideológica, fechada. O Luiz Estrela era um morador em situação de rua, em situação vulnerabilizada, que era ativista LGBT, era gay ativista LGBT, e que morreu num dos protestos de junho, numa morte muito mal explicada que é atribuída à polícia, no final de uma grande manifestação. E eles pegaram ele e usaram ele como homenagem, como nome desse espaço, e se chama Espaço Comum. Eles adotaram realmente o comum, inclusive no nome dessa ocupação, que é toda ela construída por fora de qualquer parceria público-privada, de qualquer forma de gestão vertical. Eles negociam através de vários instrumentos, seja com o público, seja com o privado, mas eles têm um paradigma próprio de governança. Aí meu livro sendo vendido lá. Essa revista Pisiagrama, que também é uma revista, um hit, né? Não sei se vocês já viram essa revista, de um grupo de arquitetos extremamente criativo, captura todas essas transformações da cidade. Eles tinham um edital do Cultura e Pensamento, do Ministério da Cultura, e conseguiram bancar 6 revistas de 2011 a 2014. Acabou o dinheiro e o governo não renovou. E aí eles fizeram um crowdfunding pelo Catarse. Sabe quanto eles arrecadaram em 2 semanas? R$78 mil. Garantiram 4 revistas. Potência que é o movimento de BH, que bancou uma revista para eles. É a revista, ó. Muito bem feita, impressa, eles investem no impresso. Também está bem nessa cena do comum de BH. Esse é um grupo de pesquisa, que são um grupo coordenado pela professora Natasha Rena, mas tem muitos outros professores associados e arquitetos, também alunos de arquitetura e arquitetos formados da UFMG, que chama Indisciplinar. E eles também adotaram o comum para poder pesquisar as políticas públicas. E são pessoas que vêm da reforma urbana, que vêm da democracia participativa e veem que as formas estão se esgotando, que as formas estão se esvaziando, estão sendo capturadas por várias outras formas de parceria público-privada, de captura, e vem o comum com a possibilidade de voltar a ter potência na capacidade de transformação. Então, eu recomendo bastante os textos, os artigos, a pesquisa que eles têm. Para mim é uma grande referência. Isso aqui é a Nova BH, também um outro grupo da UFMG, que agora virou Antônio Cândido Leste-Oeste. E o Laboratório Nômade do Comum, que fez várias cartografias, né, que são, ou seja, tentativas de mapear os movimentos, mas mapear as relações com o território, mapear o habitat, mapear as formas afetivas, enfim. Tudo isso ainda é bastante incipiente, para ser assim, para também não querer dizer que é uma panaceia, isso é bastante incipiente. A gente está realmente, né, entre a morte do velho e o nascimento de algo novo. Está tateando, e está construindo, e está criando coisas novas. Mas com uma potência muito grande. Qualquer tipo de projeto que eles tentam fazer a partir dessa rede que eles constituíram, e que cresceu muito em junho de 2013, tem muita força. Evidentemente, com várias fragmentações, com as discussões, nada é mil maravilhas, né, na Terra de Abrantes. Tudo é bastante discutido, é bastante problematizado, porque, como eu disse, uma posição categórica, uma posição dogmática nesse momento de construção do comum, da metrópole, não cabe, porque a gente está justamente vivendo um campo problemático. Então,
Falei por 1h05, acho justo abrir para o debate, tentar a gente conversar um pouco, também ampliar os temas, se for o caso. O que eu acho mais relevante é isso mesmo, é você não ver a solidão no deserto como algo que te isola ou algo que te desespera. É você ver que estamos todos sozinhos, os movimentos estão sozinhos, mas estamos sozinhos juntos. E juntos a gente vai construindo realmente, através desse êxodo, o novo. E não é o novo pelo novo. É o novo que é uma vida nova, que é um mundo novo. Obrigado.